São Paulo, dezembro de 1989. A cidade mal havia dormido. O verão chegava quente e agitado, como sempre chega no fim de ano na maior metrópole da América do Sul. Faltavam 14 dias para o Natal. Nas ruas do Jardim Europa, um dos bairros mais ricos da cidade, os moradores começavam mais uma segunda-feira comum. Porteiros cumprimentavam os patrões. Motoristas poliam os carros. A vida dos endinheirados de São Paulo seguia seu ritmo previsível. Ninguém sabia que naquela manhã tudo estava prestes a mudar. Que um homem cujo rosto estampava as páginas dos maiores jornais do Brasil seria arrancado da própria rua e desapareceria por 6 dias. 6 dias que parariam o país. Abílio dos Santos Diniz tinha 47 anos em dezembro de 89. Herdeiro do Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai Valentim Diniz, ele havia transformado uma rede familiar de supermercados num dos maiores impérios do varejo brasileiro. Seu nome era sinônimo de dinheiro, poder e trabalho duro. Aparecia nas páginas econômicas, nas listas dos homens mais ricos do país, nas colunas sociais dos grandes jornais. Era também um homem de rotina. Acordava cedo, fazia exercícios, tomava o mesmo caminho para o trabalho quase todos os dias. E foi exatamente essa rotina, tão confortável, tão previsível, que seus sequestradores estudaram durante semanas antes de agir. Dias antes, em algum ponto da cidade, o plano era ensaiado uma última vez. Uma Chevrolet Caravan, cor branca, mas não era uma Caravan comum. O veículo havia sido cuidadosamente transformado, pintado com as marcas de uma ambulância, sirene instalada, luzes, tudo o que fosse necessário para que, numa fração de segundo, qualquer motorista cedesse passagem. Era o veículo perfeito para um crime. Urgência, prioridades. Ninguém questiona uma ambulância. Dentro dela, homens de pelo menos 4 países diferentes aguardavam o momento certo. Chilenos, argentinos, canadenses, um brasileiro. Eles não eram criminosos comuns. Tinham treinamento, tinham ideologia, tinham um plano muito específico e uma vítima muito específica. Faltava apenas a manhã certa. 7h25 da manhã. O carro de Abílio Diniz deixava sua residência no Jardim Europa. Uma rotina de anos. O mesmo horário, o mesmo caminho. Na esquina das ruas Sabugi e Seridó, a ambulância estava esperando. Quando o veículo de Abílio chegou ao cruzamento, a caravana fechou a frente do carro. Não havia espaço para fugir. Não havia tempo para reagir. Homens armados desceram rapidamente. Em segundos, talvez 10, talvez 15, Abílio Diniz foi retirado do carro à força e transferido para dentro da ambulância. A sirene ligou. O veículo partiu em alta velocidade pelas ruas de um dos bairros mais ricos de São Paulo. E ninguém, absolutamente ninguém, tentou parar uma ambulância. Geise Diniz esperava o marido chegar ao trabalho como qualquer manhã. O telefonema nunca veio. Quando a notícia chegou de que o carro havia sido encontrado abandonado, de que o motorista havia sido liberado pelos sequestradores, de que Abílio havia desaparecido, a família entrou em colapso. Geise estava grávida. O Brasil de 89 não tinha telefone celular. Não tinha internet. As informações chegavam aos pedaços, por telefone fixo, por mensageiros, por rádio. A família Diniz fechou as portas. Entrou em contato com advogados, com políticos, com a polícia. E começou a espera mais longa de suas vidas. A notícia se espalhou com uma velocidade que, para os padrões de 89, era extraordinária.
Rádios interromperam a programação. Redações de jornal entraram em modo de emergência. As poucas emissoras de televisão que existiam no país mandaram repórteres para a região. Mas havia algo mais na atmosfera daquele dezembro. O Brasil estava no meio de sua primeira eleição presidencial direta desde 1960. Lula e Collor disputavam o segundo turno. O país era uma caldeira política. E agora, em cima de tudo isso, o homem mais rico do varejo brasileiro havia desaparecido da própria rua. A pergunta estava nos lábios de todos: quem teria feito isso e por quê? A Chevrolet Caravan disfarçada de ambulância foi encontrada abandonada no Morumbi. Os investigadores vasculharam o veículo centímetro por centímetro. E então, num detalhe que poderia facilmente ter passado despercebido, um dos peritos encontrou algo no interior do carro. Um cartão. O cartão de uma oficina mecânica. Um objeto pequeno. Burnout. O tipo de coisa que qualquer pessoa carrega na carteira ou deixa cair no banco do carro sem perceber. Mas para a investigação, aquele cartão era ouro. Era o primeiro fio. E quando você puxa o primeiro fio com cuidado, às vezes vem junto o novelo inteiro. A polícia foi até a oficina. O dono da oficina foi interrogado. Deu um nome, ou um apelido, ou uma descrição. Os detalhes exatos variam conforme a fonte, mas o resultado foi o mesmo. A polícia chegou a Pedro II Solar Venega, um chileno que havia deixado rastros por onde passou. A prisão de Pedro Solar abriu a primeira porta. Dentro do apartamento que a polícia encontrou depois, havia mais pessoas, mais provas, mais rastros de um grupo que havia planejado tudo com cuidado, mas havia cometido o erro mais humano de todos: deixar algo para trás. Os investigadores agora sabiam, não estavam diante de um sequestrador solitário, nem de uma quadrilha comum do crime organizado. Estavam diante de algo muito mais complexo. Ao final das investigações, o quadro completo era de dar vertigem. 10 pessoas, 4 países, 4 idiomas, uma missão. 4 eram chilenos, ligados ao MIR, o movimento de esquerda revolucionária. 3 eram argentinos. 1 era brasileiro, Raimundo Rosélio Costa Freire. E 2 eram canadenses, David Spencer e Christine Lamont. Ela tinha 28 anos, graduadas, articuladas, com histórico de militância política na América do Norte. Ele, 32, com passagem por grupos de solidariedade às guerrilhas da América Central. Eram o rosto mais improvável de um sequestro em São Paulo. E por isso mesmo eram os que mais chamavam atenção. O grupo tinha conexões com as FPL, as Forças Populares de Libertação de El Salvador. A motivação declarada era simples e chocante: obter dinheiro para financiar a guerrilha. Abílio Diniz era o bilhete premiado. Para entender quem eram essas pessoas, é preciso voltar um pouco no tempo. Os anos 80 na América Latina foram marcados por guerras civis, ditaduras e movimentos de resistência armada. Em El Salvador, as Forças Populares de Libertação travavam um conflito brutal que duraria mais de uma década. Grupos de solidariedade espalhados pelo mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, arrecadavam recursos, faziam propaganda e, em alguns casos, iam além. Christine Lamont e David Spencer faziam parte desse universo. Não eram mercenários em busca de dinheiro. Acreditavam no que faziam. Isso não os tornava menos perigosos. Às vezes, torna as pessoas ainda mais. Mas havia uma camada a mais nessa história, uma camada que por décadas alimentaria polêmicas e teorias.
Quando a polícia vasculhou o cativeiro, encontrou panfletos e material de propaganda do Partido dos Trabalhadores. Num Brasil a dias do segundo turno entre Lula e Collor, aquela descoberta foi uma bomba. A acusação era óbvia mesmo antes de qualquer investigação. O PT estaria envolvido no sequestro. A mídia explodiu. O candidato Fernando Collor explorou o tema em sua campanha. Mas aqui é onde a história exige honestidade. Investigações posteriores, conduzidas pela própria polícia e pela justiça, concluíram que o material havia sido colocado pelos próprios sequestradores. Uma tentativa de dar ao crime um caráter político que poderia beneficiá-los juridicamente. O Partido dos Trabalhadores não teve envolvimento com o sequestro de Abílio Diniz. Isso está nos autos do processo. Após a prisão de Pedro Solar e dos suspeitos encontrados no apartamento, a investigação convergiu para um endereço no Jabaquara. Uma casa discreta, sem nada que chamasse atenção em especial. Mas dentro dela, segundo as informações da polícia, estava Abílio Diniz. E estava vivo. O delegado responsável pela operação tomou uma decisão que naquele momento parecia tanto a mais óbvia quanto a mais arriscada: cercar a casa. Não uma simples barreira policial. Um cerco completo. Estimativas da época falam em cerca de 200 policiais posicionados ao redor do imóvel. A ordem era: ninguém entra, ninguém sai. E então começa a espera. 36 horas. Esse foi o tempo entre o início do cerco e a libertação de Abílio Diniz. 36 horas em que qualquer coisa poderia ter acontecido. Do lado de fora, a polícia negociava, esperava, mantinha o cerco. Do lado de dentro, numa sala cujos detalhes só seriam contados depois, Abílio Diniz permanecia sequestrado, sem saber exatamente o que estava acontecendo lá fora. 6 dias longe da família. 6 dias sem notícias. 6 dias contando as horas. Quando você está naquela posição, sem poder fazer nada, dependendo inteiramente de outras pessoas, cada minuto tem o peso de uma hora. Cada hora de um dia. 36 horas de negociação silenciosa no exterior de uma casa no Jabaquara. E então o cerco começou a se fechar. O Brasil assistiu. Não era como hoje, com câmeras em tempo real e transmissão pelo celular. Era uma televisão diferente, com muito menos canais, muito mais audiência concentrada. E quando as câmeras chegaram ao Jabaquara e começaram a transmitir o desfecho ao vivo, o país parou. Famílias ao redor da televisão. Funcionários interrompendo o almoço. Rádios repetindo as atualizações a cada 15 minutos. Era 17 de dezembro de 1989. O mesmo país que, poucos dias depois, escolheria seu primeiro presidente eleito pelo voto direto em quase 30 anos, agora aguardava ansioso para saber se um de seus homens mais ricos sairia vivo de uma casa no subúrbio de São Paulo. A operação final foi rápida. Os sequestradores, percebendo que o cerco era completo e que não havia saída, não resistiram. Foram rendidos. E então, pelas câmeras de televisão que transmitiam ao vivo, o Brasil viu Abílio Diniz sendo conduzido para fora da casa. 6 dias, 144 horas dentro de 4 paredes, sem saber se voltaria para casa. Ele estava vivo. Magro, pálido, com o olhar de quem passou por algo que nenhum dinheiro do mundo poderia ter preparado. Mas vivo. Do lado de fora, sua família esperava. Abílio Diniz saiu andando. Aquele detalhe tão simples, tão humano, foi o que mais ficou na memória de quem assistiu. Não saiu numa maca.
Não estava inconsciente. Saiu andando sob escolta policial, com aquele passo lento de quem acabou de atravessar algo que não deveria ser atravessado. Ele não fez declarações naquele momento. Não havia palavras certas. Apenas entrou no carro que o levaria de volta para a família, para o Jardim Europa, para o Natal que havia sido roubado e que ainda seria possível celebrar. O Brasil respirou. O processo foi longo. Os 10 acusados foram julgados pela justiça brasileira. As penas variaram entre 26 e 28 anos de reclusão. Christine Lamont e David Spencer, os 2 canadenses, tornaram-se os rostos mais visíveis do grupo perante a imprensa internacional. O governo canadense acompanhou o caso de perto. Houve pedidos de extradição que nunca foram atendidos. Eles cumpriram parte de suas penas no Brasil antes de serem deportados. A história de Christine Lamont atraiu escritores, documentaristas e jornalistas por anos. Como alguém chega até ali? Como uma pessoa de classe média canadense termina numa casa de sequestro no Jabaquara? São perguntas que a sala de tribunal não foi capaz de responder completamente. Christine Lamont passou anos presa no Brasil. Em entrevistas concedidas durante e após o período de detenção, ela nunca negou o que havia feito. Assumiu a responsabilidade, mas também contextualizou e falou sobre suas convicções políticas, sobre o que via como injustiças na América Central, sobre o papel que acreditava estar cumprindo. Isso não tornava o crime menos grave. Abílio Diniz foi privado de sua liberdade, de sua segurança e de 6 dias de vida ao lado de sua família. Mas a figura de Christine Lamont permanece como um dos elementos mais intrigantes desse caso. Porque ela lembra que as pessoas que cometem crimes graves nem sempre são quem imaginamos que sejam. Às vezes são pessoas que acreditam profundamente estar fazendo a coisa certa. E essa é uma das coisas mais perturbadoras que alguém pode pensar sobre este caso. Abílio Diniz continuou sua vida. Presidiu o grupo Pão de Açúcar por muitos anos. Tornou-se um dos maiores nomes do empresariado brasileiro. Concedeu entrevistas sobre o sequestro em diferentes momentos, sempre com a perspectiva de quem processou o trauma e seguiu em frente. O Brasil de 89 também mudou. A eleição aconteceu. Collor venceu. Depois foi cassado. O país seguiu tropeçando na construção de sua democracia. Mas aquele dezembro de 1989 ficou gravado na memória coletiva de uma geração. Não apenas como o mês do sequestro, mas como um momento em que o país todo percebeu, de forma brutal e televisionada, que ninguém estava completamente seguro. Um cartão de visitas de uma oficina mecânica. Esse foi o detalhe que salvou Abílio Diniz. Uma omissão minúscula num plano que havia sido construído durante semanas. Uma distração, um lapso humano. Casos assim nos lembram de que, por mais sofisticado que seja um crime, por mais internacional que seja o grupo, por mais invisível que alguém queira ser, sempre há um rastro. Sempre. O Brasil de 89 ainda era um país encontrando seus próprios pés como democracia. Mas naquele dezembro, sua polícia encontrou o fio certo e o puxou até o fim. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você se lembra de onde estava quando soube desse sequestro?